Olá, vamos para mais uma aula de programação Java e nessa aula nós vamos aprender sobre o padrão de projeto DAO. Nessa aula eu irei apresentar para você na prática como trabalhar com o projeto DAO e nós iremos continuar implementando o nosso projeto de agenda, de compromisso. O padrão de projeto DAO ou Data Access Object ele é um padrão para que você possa trabalhar com persistência de dados e vai permitir você separar as regras de negócio do seu sistema com as regras de acesso do banco de dados. Então, o padrão DAO, ele vai servir exatamente para que você possa acessar e trabalhar com banco de dados dentro do seu sistema. O padrão de projeto DAO, ele vai gerenciar a conexão com o data source para que você possa obter as informações da sua base de dados. Nós temos várias vantagens de utilizar este padrão de projeto. Uma delas é que ela pode ser usada em uma vasta porcentagem de aplicações. Você também consegue esconder todos os detalhes relativos ao armazenamento de dados do resto da aplicação. Como eu já disse, você vai separar as regras de negócio do seu sistema com as regras de acesso a banco de dados. O projeto DAO, ele também vai atuar como um intermediário entre a sua aplicação e o seu banco de dados. E por fim, ele vai mitigar ou ele vai resolver problemas da comunicação entre a base de dados e a sua aplicação, evitando estados inconsistentes de dados. A implementação deste projeto ela vai envolver alguns componentes. Nós temos, por exemplo, interface DAO e a sua implementação concreta. Nós temos a fábrica ou factory DAO e nós temos o DTO, o Data Transfer Object. Todos esses componentes eles são opcionais, você pode utilizar ou não. Agora que a gente já sabe um pouquinho sobre o padrão de projeto DAO, vamos começar a praticar no nosso projeto. Então aqui eu já tenho aberto o nosso projeto de agenda de compromissos, lembrando que nas últimas aulas nós desenvolvemos todas as interfaces gráficas deste projeto, então a partir de agora nós iremos implementar o padrão DAO, as nossas classes DAO que vão acessar o banco de dados e nós vamos fazer a conexão entre essas classes e a nossa interface gráfica. Mas antes que a gente possa trabalhar com o padrão de projeto DAO, nós precisamos importar a biblioteca do nosso banco de dados. No nosso caso aqui, nós iremos utilizar o banco de dados MySQL. Eu já deixei disponível para vocês o driver, tá? E aí é só você baixar e vamos importar o driver aqui no nosso projeto. Então, com o nosso projeto aberto, nós vamos aqui ó, no nosso projeto, clicamos com o botão direito em cima dele. Propriedades. Dentro de propriedades, nós vamos em bibliotecas. E dentro de biblioteca, nós vamos importar a nossa biblioteca do banco de dados MySQL. Então vamos aqui ó, em Clef Path, vamos clicar no mais e vamos adicionar um arquivo jar. Eu já coloquei para vocês o driver do MySQL, então basta vocês baixarem ele e na pasta que vocês salvarem ele, vocês vão buscar este driver, mysql.connector.java.8.2.jar. Vamos escolher aqui e dar OK, ele já vai estar finalizado. Todos os conectores para que a gente possa... Muito bem. Agora, nós vamos criar um novo pacote no nosso projeto chamado DAO. É neste pacote que todas as classes responsáveis por fazer uma comunicação com o banco de dados, elas estarão sendo implementadas. Então vamos aqui, ó, Source Packets,
botão direito, New, Java Packet. E nós vamos chamar aqui de DAO. Muito bem, agora que nós criamos o nosso pacote DAO, nós vamos começar a implementar as nossas primeiras classes. A primeira classe que nós vamos implementar vai ser a classe responsável por fazer a conexão com o nosso banco de dados. Então vamos lá. Ó. Dentro do pacote DAO, nós vamos clicar com o botão direito, New, Java Class. Nós vamos chamá-la de Confactory. E vamos começar implementando a nossa classe. Vamos aqui começar a criar algumas variáveis para conexão. Vamos deixar todas públicas, então public, static, final, int, MySQL. A ideia aqui, nós vamos criar todas as variáveis nossas, elas vão ser estáticas, ou seja, elas não vão mudar os seus valores. Private, static final, string, MySQL, driver. Essa variável ela vai funcionar exatamente para a gente carregar, saber qual driver que nós vamos carregar para o MySQL. No nosso caso é o com.mysql.jdbc.driver. Todas essas informações de driver vocês conseguem no site do fornecedor, no caso aqui, no site do MySQL. Vamos criar mais uma aqui, private, static, final, string, URL. Esta variável ela vai servir exatamente para a gente pegar o caminho de onde o banco de dados está configurado. No caso nosso, ele vai estar lá, ó, JDBC, porque a nossa conexão vai ser via JDBC, mais SQL, e aqui nós vamos colocar. No caso nosso, nós vamos trabalhar com o banco de dados no próprio nosso computador, então ele é localhost, ó. Localhost 2.3306, que é a porta do MySQL, e aqui nós vamos colocar o nome do nosso banco de dados, ó. Agenda compromisso. Caso você esteja trabalhando com o banco de dados em outro computador, por exemplo, você pode, ao invés de localhost, você pode colocar o IP deste computador. E aí, em vez de ele acessar localmente o banco de dados, ele vai acessar no computador onde o banco de dados ele está configurado. Vamos continuar aqui implementando as outras variáveis. Private, static, final, string, usuário. Aqui é o usuário do banco de dados. No meu caso, meu usuário eu vou usar o root, tá? Você pode escolher outro usuário, por exemplo. Você pode configurar outro usuário. No caso aqui, eu vou deixar usuário root. E vamos lá agora à última nossa variável, que é a variável também estática do tipo string senha, que é a senha do nosso banco de dados. No meu caso, a minha senha aqui, eu configurei root 123 asterisco. Vai depender de como está configurado o seu banco de dados. Então, uma coisa muito importante que você tem que levar em consideração é o quê? O usuário que você criou para o seu banco de dados e a senha que você criou. E agora aqui, vamos criar alguns métodos. O primeiro método que nós vamos criar vai ser um método responsável por retornar qual driver do banco de dados ele será utilizado. Por que nós iremos fazer isso? Porque pode ser que num futuro você queira usar outro banco de dados que não seja uma SQL. Então você pode importar o driver e utilizar
a conexão neste outro banco de dados. Vamos lá, ó. Public static connection, e vamos chamá-lo de conexão. Como eu falei, ele vai nos retornar o banco de dados. Aqui eu preciso importar a minha classe connection, então basta a gente vir aqui, ó, clicarmos e selecionarmos, ó, add import for java.sql.connection. E vamos continuar, ó, switch banco dados case, caso for MySQL, eu vou retornar o que? O MySQL. Então lá, class.forName e vou mandar a minha variável MySQL e dou um break aqui. Caso você tivesse outros bancos de dados, aí você poderia colocar outros cases. Então, case Oracle, case SQL Server e assim por diante. E aí nós vamos retornar, ó, return drive manager ponto get connection, e aí eu vou colocar, ó, URL, o usuário e senha, que aí eu vou retornar a minha conexão, o drive de conexão. Aqui eu tenho um erro, porque ele me fala o seguinte, olha, ela não é suportada, eu preciso dar Ctrl Cat. Então eu clico aqui, ó, e vou aqui, ó, adicionar o ThroWCat, ó, add ThroWCat. Vou colocar aqui ThroWCat, ele faz isso para mim. E aqui também aconteceu um erro, vamos clicar aqui e adicionar a cláusula, ó, adicionar throws cláusula for Java. Adicionei, ele resolve para mim os erros. Muito bem, agora aqui eu já tenho a minha classe que vai ser responsável por retornar o driver ao qual o banco de dados ele será utilizado. Agora nós vamos fazer uma outra classe que ela vai servir para conectar ao banco de dados. Então novamente aqui, ó, em DAO, vamos clicar com o botão direito, New Java Class. Essa classe nós vamos chamar de DAO conexão. Sempre é importante que a gente coloque o DAO para referenciar que a gente está trabalhando com o padrão de projeto DAO. E vamos começar aqui a implementar a nossa classe DAO. Primeira coisa que nós vamos fazer é declarar algumas variáveis. Então vamos lá, ó. Protected connection. Com. E vamos criar mais uma aqui, protected statement comando. A primeira variável, ela vai servir para que a gente possa conectar com o banco de dados. E a segunda variável, ela vai servir para que a gente possa executar as nossas sentenças SQL. Por exemplo, para pesquisar um compromisso na nossa agenda, para salvar um compromisso, para salvar um contato, para excluir um contato e assim por diante. Aqui a gente aparece com erro, porque ele pede para a gente importar as classes. Então, olha, novamente, ó, vamos aqui na lâmpada, clicamos aqui e adicionamos, ó, add import java.connection. E o statement, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Vamos clicar aqui e vamos importar, ó, adicionar import for java.sql.statement. É importante que vocês sempre importem esta classe java.sql. Vocês podem ver aqui que eu tenho outras classes abaixo, ó, java.beans, jdk.network. Então, sempre é java.sql, ok? Muito bem. Importamos aqui as nossas classes e a gente pode começar a implementar os nossos métodos. O primeiro método que nós vamos implementar vai ser o método responsável por fazermos a conexão com o banco de dados. Vamos começar a implementar o nosso método, ó, protected void conectar. E aqui nós vamos colocar, ó, com
recebe connection com factory.conexão. E aqui eu vou colocar com factory.mysql. Lembra lá que nós acabamos de criar a classe comFactor, exatamente por isso que nós estamos utilizando aqui, que ele já tem as configurações, já não retorna o drive de conexão. Aqui apresentou um erro, é exatamente para que a gente possa colocar tratamento de exceção, tratamento de erro. Então vamos vir aqui, ó, surrounding statement with try-cat. No caso aqui, nós vamos escolher para que a gente possa utilizar o try-cat ao invés de simplesmente fazermos igual nós fizemos no comFactory e colocar aqui o throws no nosso método. Então lá, o surrounding statement with try-cat, vamos escolher aqui, e olha só o que ele faz para nós, já faz o tratamento de exceção, tratamento de erro. Ou seja, se algo acontecer de errado aqui em cima, ele vai mostrar uma mensagem de erro para nós logo aqui embaixo. E vamos continuar implementando aqui. Então logo abaixo de com, vamos continuar aqui, ó, comando, ele vai receber statement com ponto create statement. E vamos também criarmos aqui um método para retornar os erros que podem estar acontecendo. Então vamos lá, ó. Então vamos, protected void imprimir erros. Nós vamos colocar aqui que ele vai receber duas variáveis, tá? Uma que é a mensagem e a outra que vai ser a mensagem de erro. E aqui simplesmente, ó, vamos colocar lá o JOptionPane ponto show message dialog. Primeiro aqui nós vamos colocar null. Então vamos mostrar aqui a nossa mensagem, ó. Mensagem, para a gente falar de onde está vindo essa mensagem. Vamos colocar um mais para concatenar, aspas duplas, barra N, para que ele possa pular uma linha. Vamos colocar aqui, ó, erro, e falar qual que é o erro. O mais, de novo, para concatenar. E aqui vamos colocar mensagem, erro, a nossa variável. E aqui vamos colocar a vírgula e vamos colocar o título da nossa mensagem, ó, erro crítico. Caso você queira, você pode colocar aí outra mensagem sem problema nenhum. Vou colocar aqui 0, para ele mostrar para nós. E vamos aqui, ó, system.exit 0. Para fazer o quê? Ele apresentou um erro, a gente vai mostrar a mensagem de erro e vai fechar o sistema. E como a gente fez esse método aqui para imprimir erros, vamos logo aqui em cima chamá-lo para que a gente possa mostrar os erros. Então logo aqui em cima, ó, primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Ó, imprimir erros. A mensagem, vamos colocar aqui, ó, erro ao carregar o drive do banco de dados. E a mensagem de erro é aqui, ó, é x.getMessage. É exatamente aqui, ó, a nossa mensagem, ó, é x. Ele retorna para mim o erro que está acontecendo. Então, é x.getMessage, eu vou pegar o erro que está acontecendo. E aqui embaixo eu vou colocar também a mesma coisa, ó, imprimir erros. E aí eu vou colocar, ó, erro ao conectar no banco de dados. E aqui eu vou apresentar o meu erro, ó, é x.getMessage. Então, aqui nós temos dois tratamentos de erro. Ó. O primeiro é verificando se eu consegui carregar o driver ou não do banco de dados. E o segundo é se eu conseguir conectar com o banco de dados. Se caso acontecer um erro aqui em cima, ele vai nos retornar logo aqui abaixo o erro
que aconteceu. E por fim, vamos criar aqui um último método que vai servir para que a gente possa fechar a conexão. Então, por questões de segurança, é importante que você sempre abra o banco de dados e que assim que você executou algo, você feche a conexão com o banco de dados. Porque caso você deixe aberto a todo momento, pode ser que alguém consiga invadir a sua conexão do banco de dados através do seu sistema. Então vamos lá, ó. Protected void fechar. E aqui simplesmente, ó, nós vamos colocar aqui, ó, comando.close. É o comando de fechar o nosso banco de dados. A mesma coisa, ó, ele mostrou para nós um erro. É exatamente para a gente tratar os erros aqui, ó. Vamos clicar aqui e ó, surround statement with try-cat. Ele vai fazer o tratamento de erro para nós. Além de fechar aqui o comando, nós vamos fechar também a conexão, ó, com .closed. Vai fechar a nossa conexão. E aí, a gente vai fazer aqui o tratamento de erro, colocando a mensagem. Então vamos lá, ó. Imprimir erros. Vamos colocar aqui a nossa mensagem. Erro ao fechar a conexão com o banco de dados. E vamos imprimir o erro. É x.getMessage. Vai nos retornar o erro. Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Nesse vídeo, nós aprendemos a fazer a conexão com o nosso banco de dados. No próximo vídeo, eu vou te mostrar o banco de dados e, além disso, nós já vamos começar a implementar as nossas primeiras classes para a gente começar a salvar, a excluir, a pesquisar e fazer outras coisas dentro do nosso banco de dados. Espero que você tenha gostado, um abraço e até o próximo vídeo.